Na tribuna, Tatiane Frisso. Senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, olha, eu fico feliz, né, de ver que, de fato, a proximidade das eleições está unindo alguns vereadores aqui que têm pensamentos ideológicos dos mais diversos, mas que aqui estão se alinhando, né? Como é bonito ver isso e tomara que nossos eleitores enxerguem isso também. Mas vamos lá, gente. Acho que é importante a gente deixar claro que o programa Fala Caxias é mais uma ferramenta para ouvir a população. A gente sabe o quanto o prefeito Adiló tem essa característica, é dele. Ele está na rua, ele está na comunidade, ele está nos bairros, e essa é uma oportunidade real, sim, de ouvir as pessoas. Isso não é algo negativo. Agora, eu preciso concordar, eu acho que houve, sim, uma falha na comunicação, poderíamos ter sido avisados, sim, com mais antecedência. Como o presidente vereador D'Ambrós falou, né, ficamos sabendo hoje do lançamento do programa, já tem uma reunião prevista, e eu acho que aí, sim, poderíamos ter tido mais tempo para que estivéssemos organizados, o que não aconteceu, e é uma falha, e a gente reconhece. Agora, a gente precisa dizer que, nessa casa, ultimamente, a proximidade das eleições trouxe 2 fatos evidentes. Se tu faz, tu é criticado. Se tu não faz, tu também é criticado. Nada está bom, e os vereadores que dizem e que têm o discurso de que queremos construir, de que estamos aqui pelas pessoas, por Caxias, vai por água abaixo, porque o interesse de fato é a eleição no ano que vem. E isso está cada vez mais claro a cada dia que passa. Então, gente, vamos trazer aqui por que é que a ideia do Fala Caxias não está linkado à LDO. Nós não temos orçamento. O que nós estamos fazendo e o que o prefeito propôs nessa ação do Fala Caxias é ouvir as pessoas para entender as principais reivindicações. Não é linkar isso ao orçamento. E aí eu sei que as pessoas têm saudades e vislumbravam talvez um retorno de um orçamento participativo em que efetivamente a população escolhia, né, e tinha valores disponíveis para efetivar obras. Mas é uma proposta diferente, a gente precisa deixar claro para não confundir as pessoas. O que é que vai ser feito? Teremos as reuniões, os secretários estarão ouvindo as principais reivindicações de cada comunidade, e dentro do orçamento já previsto das secretarias, é que vai ser visto, bom, isso é possível executar, isto não é possível executar, porque aqui a gente sabe, não vamos ser hipócrita, não vamos ser demagogo, nenhum prefeito vai fazer todas as melhorias que essa cidade precisa em 4 anos, nenhum prefeito. E quem disser isso está tentando ludibriar o eleitor, e vai acontecer. Infelizmente, a gente tem eleitores que querem acreditar numa linda verdade do que ver o fato real. E aqui a gente precisa deixar claro, e eu acho que tem vários vereadores aqui que fazem esse trabalho de estar no bairro, de olhar o buraco, olhar o poste, olhar a casa caindo. Isso é importante. Estar perto das pessoas, porque, de fato, o vereador é aquela pessoa com quem tu tem contato. Dificilmente tu vai conseguir pegar um governador, um senador, um deputado federal. O vereador, a gente tem proximidade, mas é preciso deixar claro, vereadores não têm orçamento para execução. A ferramenta de um vereador para trabalho é a indicação, no sentido de dizer, secretarias, nós temos situações aqui que precisam de atenção, é isso que o vereador faz. E é por isso que é tão importante que a gente esteja aqui legislando, debatendo matérias, mas também trazendo ao público o que é, trazendo a realidade. Nós não estamos falando de um novo orçamento participativo que vai vincular a receita à participação popular, não é isso o programa. Então, vamos deixar claro. Quanto à questão do supersecretário aqui, eu acho que a gente tem um pouco de ciúmes, talvez, um pouco de inveja, eu não sei bem qual é a palavra mais adequada, mas que bom que a gente tem no governo secretários que têm tanto para entregar e que podem cumprir o seu papel e agregar novas funções. Isso é bom, isso é positivo. Eu tenho absoluta convicção de que o João Ues tem tudo para fazer desse um projeto muito bom. E aí eu não vou entrar no detalhe aqui de outras falas que eu acho que não tem a necessidade, mas eu preciso dizer assim que é impressionante.
É impressionante como a proximidade de uma eleição faz com que as vaidades aflorem, faz com que rivalidades sejam deixadas de lado, né, para a gente tentar combater o suposto mal comum. E eu espero que os eleitores estejam atentos, de fato, ao que vem acontecendo nesta Câmara, às mudanças que estão sendo propostas, as demagogias que virão, porque a gente sabe que nos discursos as pessoas fazem, pintam e bordam, e, na realidade, se estivessem lá, do outro lado, que é aqui pertinho, menos de 100 metros, não poderiam fazer aquilo que no microfone pregam tanto. Por quê? Porque existe dificuldades, existe um orçamento, existem regras que não dependem da boa vontade da pessoa que está lá. E eu tenho certeza que nenhum prefeito colocou o seu nome à disposição para entrar para a história como o pior prefeito de Caxias do Sul. Cada um vai fazer aquilo que lhe compete, e cada um está fazendo o seu melhor. Quem teve mais orçamento, conseguiu fazer mais entregas. Quem não teve tanto orçamento, vai ter dificuldade sim, mas vai ter o reconhecimento da população. Porque quando a gente entrega o nosso melhor, a gente pode olhar no olho das pessoas e justificar por que foi feito, por que não foi feito, o que é que era permitido fazer. Seu à parte, vereadora. Vereadora Tatiane, bom lhe ouvir. Acho que tem várias questões aí que a gente precisa pontuar e ouvir para reflexão mesmo, né? Obviamente, a gente está numa casa política, obviamente, a proximidade da eleição envolve várias questões, né? Alguém que um dia era super amado, único elogiado, agora passa a ser criticado. Tem uma série de coisas que vão acontecer e que, se as pessoas tiverem a leitura, fica mais fácil compreender. Mas é do jogo, né? É da situação, é dos ajustes que nós vamos fazendo, enfim, sem problemas. O que eu quero falar em relação ao Fala Caxias, acho que é um projeto importante, acho que é uma tentativa e que muito talvez tenha partido desta casa, né? Quando os vereadores falam, e já ouvi alguns questionamentos aqui, também questões pontuais, de repente os secretários estão envolvidos nas suas questões, não conseguem estar tão próximo lá das comunidades, então acho que talvez possa ter partido até em algum momento de alguma sugestão nossa aqui da casa de que os secretários estejam mais perto das pessoas. Eu não sei se essa é a melhor forma, mas quem foi eleito, né, como o executivo da cidade, o nosso prefeito, a nossa vice, e aí os secretários que foram convocados é que tem que definir. Então, a gente tem que torcer para que dê certo, sim, para que a comunidade possa participar, falar das suas prioridades e também ouvir, né, do governo, dos secretários, aquilo que é a realidade do município nesse momento, e que a gente sabe que não é a realidade que nós gostaríamos que fosse. Então, acho que é importante, sim, uma conversa, né, uma possibilidade de participação, de estar mais presentes. O lançamento do projeto foi ontem, né, todos receberam convite aqui, e eu não consegui participar porque a gente tinha o evento nosso aqui da Escola Legislativa, aqui no plenário da Procuradoria Especial da Mulher. Mas acho importante, sim, tive acesso às informações, acho que é necessário, acho que muito bem falou o vereador Rafael, né, quando a gente ouve isso, mas já devia ter sido feito. Sim, poderia ter sido feito, várias questões. No meu mandato, eu vou ser sincero, eu também penso, às vezes, uma coisa que eu faço hoje, puxa, a vida devia ter feito lá no começo isso, né, porque dá certo. Mas a gente vai aprendendo, sim, com a maturidade, vai compreendendo, vai buscando sugestões e vai modificando. Mas o vereador Rafael disse, nunca é tarde para se fazer algo que possa ser diferente, que possa ter bons resultados, que é o que a gente espera que tenha, né? Bons resultados, sendo o defensor da ideia ou não, pensando dessa forma ou imaginando que poderia ser de outras formas, mas a gente tem que torcer para que dê certo. E eu acho que é mais uma iniciativa, mais uma ferramenta que é, sim, importante, né? Não é para a eleição, mas para a cidade, que não é de um ou de outro, é de todos. Exatamente. Seu à parte, vereador Xuxa. Bem rápido, Tati. Assim, eu participei do orçamento comunitário, era tão bonito o orçamento comunitário, a gente ia para os bairros, ouvia as pessoas, e tão bom que eu consegui contribuir. Eu quero contribuir também, porque eu não sou um vereador que fica só criticando o poder. Eu só ajudo. Eu vou prestar a minha ajuda, ver o que eu posso ajudar para nós levantar Caxias do Sul e trazer uma Caxias melhor para todos. Obrigado. Eu acho que isso é importante, vereador Xuxa, a gente sair dessa crítica, dessa coisa pesada, vamos contribuir, vamos pegar junto, o objetivo aqui tem que ser um só, tem que ser o cidadão caxiense. E, às vezes, me parece que a gente está só
colocando mais água no barco para o barco afundar de uma vez. E eu costumo dizer assim, se a cidade vai mal, não é a cidade, não é o prefeito, não é um grupo político que vai mal. Quando a cidade vai mal, todos nós vamos mal. E aí eu acho que a gente precisa realmente reavaliar algumas posturas aqui e vir com um discurso de construir, porque a crítica pela crítica, vereador, não acrescenta nada. Obrigada. Obrigado.